Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô trazendo mais um modelo para vocês, bem prático para fazer. Eu fiz essa blusa aqui em 2 horas, ou seja, é uma blusa bem rápida, vocês viram que ela é bem curtinha, né? Vocês podem usar essa blusa aqui em cima de algum vestido, em cima de alguma regata, até mesmo em cima de top, biquíni. Gente, a preferência aí é o gosto de vocês, tá? Dá pra fazer ainda pra vender, quem trabalha com vendas, porque, gente, é muito rápido mesmo de fazer, tá? Foi bem econômica. Eu trabalhei aqui com agulha 6, eu fiz com fio Fial Ouro, não sei se vocês conhecem, tá? Mas vocês podem trabalhar com o fio que, da preferência de vocês, né? E aí, como vocês viram, eu coloquei aqui, ó, uns paetês e umas continhas, né, ó, deixa eu aproximar aqui, ó, umas continhas transparentes, que vocês, né, é em formato de uma gota, né, e aí, se vocês quiserem aplicar ou não, é com gosto de vocês, né, a preferência de vocês, gosto de vocês, ou da cliente de vocês, né, mas eu sei que tá muito na moda aí o brilho, então dá pra vocês aproveitarem. Gente, eu usei aqui, olha, super pouco paetê, tá, ó, meia dúzia de paetês aqui eu consegui enfeitar a blusa e meia dúzia de continhas também. Então, vocês podem pegar aí sobras que vocês têm, se vocês têm em casa, né, quem trabalha com esse tipo de material. Ou então, se vocês forem comprar, gente, dá pra fazer muita coisa aqui. Se vocês quiserem aproveitar esse modelo aqui pra fazer um vestido, gente, vai ficar maravilhoso, tá? Nessa blusa, eu usei 2 novelos da Fial. Tá? Ela ficou com 55 centímetros de largura e 30 de altura, então ela ficou bem curtinha mesmo. E aí, se vocês forem trabalhar outros tamanhos, né, vocês vão precisar comprar um pouco mais de fios. E para vestido também. Se vocês quiserem colocar franja, também é uma opção, dá pra colocar as franjas aqui na manga, dá pra colocar franjas aqui embaixo. Gente, aí, olha, eu vou dando as dicas e vocês fazem com o gosto de vocês. Então, pra gente começar, como eu falei, agulha 6, pra gente começar, a gente vai fazer as correntinhas. Quem tá começando com crochê, eu sugiro que me acompanha, tá? É bem fácil de fazer esse ponto. Pausa o vídeo, volta, deixa salvo o vídeo, até se vocês precisarem de alguma dica depois, né? Se vocês precisarem de alguma explicação, pra vocês não perderem o vídeo. Já deixa salvo, se quiserem compartilhar com as amigas. Então, para vocês trabalharem as correntinhas, o que que vocês vão fazer? Vocês vão medir o busto de vocês, tá? Vamos supor que você tenha 80 centímetros de busto, né? Total, tá, gente? Aí, vocês vão fazer 40 centímetros de correntinhas aqui na frente e 40 centímetros de correntinhas atrás, tá? São 2 partes que a gente vai costurar nas laterais e aqui em cima. Ai, Kátia, mas eu tenho 1 metro, então vocês vão fazer 50 centímetros 2 vezes, né? 2 peças de 50 centímetros. Ai, quantas correntinhas dá, gente? Depende da agulha que vocês forem usar, depende do ponto de vocês e depende também do fio que vocês forem trabalhar, tá? Então, depois que vocês fizerem as correntinhas de vocês, vocês vão pular as 2 primeiras e na terceira a gente vai fazer meio ponto alto. Aquele que a gente dá uma laçada aqui, ó, e puxa os 3 fios de uma vez. Tá? Então, toda a primeira carreira é feita em meio ponto alto. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Quem tá chegando no canal agora, convido vocês a se inscreverem. Quem quiser ser membro do canal, seja muito bem-vindo. Tem vários vídeos que eu tô liberando pra vocês, tá? Pra membros, são vídeos exclusivos. E tem o grupo do WhatsApp para membros, tá? É só vocês entrarem em contato comigo pelo Instagram e eu adiciono vocês no grupo do WhatsApp. Então, aqui, ó, primeira carreira todinha, somente de meio ponto alto, tá? A gente vai fazer até o final. Chegando no final, a gente vira a peça. Eu vou subir aqui 4 correntinhas, vou dar 2 voltas na agulha. Vou pular esse buraquinho aqui de ponto, vou trabalhar o segundo aqui, ó. E vou fazer o ponto alongado duplo. Olha só, eu vou soltando uma laçada por vez. E fecho o ponto. Agora, eu vou dar uma laçada, vou passar minha agulha atrás aqui do ponto. E vou fazer um meio ponto alto aqui em cima. Como esse fio aqui, ele é mais trabalhadinho e ele é mais grosso, ele fica mais firme, a gente consegue fazer esse ponto alto, esse ponto alongado duplo, tá?
E ele não fica capenguinho, não fica mole, né? Ó, eu vou pular o primeiro ponto, vou trabalhar no segundo. E aí, vou fazer o ponto alto alongado duplo de novo, olha só, soltando uma laçada por vez. Eu falei isso, gente, porque normalmente eu trabalho esse ponto só com o ponto alto alongado, né? E aqui eu fiz ele duplo, mas vocês estão vendo que ele fica firme, né? E se vocês trabalharem com outro fio, ele não vai ficar firme, tá? Ó, vou dar uma laçada aqui na agulha e vou passar a agulha aqui de novo, ó, atrás do ponto, e vou fazer o meio ponto alto aqui em cima. Por que que a gente pula o ponto? Porque esse meio ponto alto que a gente faz aqui em cima é o espaço de um ponto aqui embaixo. Então, se a gente trabalhar todos os pontos, o nosso trabalho, ele vai se abrindo. E não é a nossa intenção, a gente quer fazer uma peça reta. Então, a gente tem que pular um ponto, tá? Ó, 2 voltas na agulha, pulo o primeiro, trabalho o segundo aqui, vou fazer, ó, vou soltar uma laçada por vez aqui, ó. E fecho o meu ponto. Dou a laçada, volto a minha agulha aqui por trás do ponto e faço o meio ponto alto aqui em cima. É bem fácil, né? E aí, a gente vai seguindo até o final. Chegando aqui no final, eu vou dar 2 voltas na agulha e o último ponto, eu só vou trabalhar aqui, então, o ponto alto alongado, sem fazer o meio ponto alto em cima, para fechar a carreira. Viro o meu trabalho, subo uma correntinha, vou pular esse primeiro espaço aqui, e nesse ponto aqui, ó, que a gente fez o meio ponto alto aqui em cima, a gente vai trabalhar, então, meio ponto alto. Próximo espaço, meio ponto alto. Então, essa carreira inteirinha agora, a gente vai trabalhar somente meio ponto alto. Vocês têm que tomar cuidado com os pontos que vocês vão trabalhar aqui, para o trabalho de vocês não ir ficando torto, tá? Porque muita gente ou pula esse espaço ou acaba fazendo pontos a mais, e aí realmente o trabalho de vocês não vai ficar reto, vai ficar desproporcional, ou vai ficar com mais ponto ou vai ficar com menos ponto. Então, se vocês têm dificuldade para fazer as carreiras assim, o que eu sugiro para vocês é vocês contarem quantos pontos vocês fizeram na primeira carreira. E aí, todas as carreiras vai ter que ter a mesma quantidade de pontos, tá, gente? Para que a peça de vocês fique retinha. Então, se vocês viram que ficou com a mais ou a menos, vocês podem desmanchar, porque tem coisa errada, tá? E aí, ó, então, essa carreira aqui, todinha de meio ponto alto. Olha só. A nossa blusa é isso. Então, uma carreira meio ponto alto, a carreira com esse ponto alongado e depois meio ponto alto. E a gente vai intercalando. No total, eu fiz 15 carreiras, gente. Eu só fui intercalando, tá? Vocês vão fazer isso. Se vocês querem fazer uma saída de praia, gente, maravilhoso, né? É só vocês fazerem mais carreiras até a altura que vocês quiserem, tá? Depois, o que vocês vão fazer? Com agulha de tapeçaria, vocês vão costurar aqui do lado. Eu já fiz vários vídeos aqui ensinando vocês a costurarem. Vão deixar o espaço da cava aqui da manga. Normalmente, pra mim, eu deixo de 20 a 22 centímetros, tá? Aqui na manga. Olha só, eu uni aqui, ó, bem pouquinho, tá? Aqui em cima, 2 centímetros, 3 centímetros no máximo, depende também do gosto de vocês. Tem gente que gosta de uma blusa mais cavada, uma blusa mais fechadinha, e aí vocês vão fechar a quantidade que vocês quiserem. Então, o que vocês fecharem de um lado, vocês vão fechar do outro. E aí, depois, gente, com agulha mesmo de costura, agulha de costura e a linha, né? Olha só, vou mostrar aqui, ó. As continhas, tá? Que vocês podem comprar. Se vocês tiverem aí também, vocês podem colocar. E aqui os paetês, tá? O que eu sugiro? Se vocês não têm isso, não querem colocar, não precisa colocar. Ai, Kátia, mas eu queria colocar um brilhinho. Gente, qualquer pecinha que vocês tiverem assim, olha, que seja nesse sentido assim, pode ser de plástico mesmo, tá? Se vocês costurarem, vai ficar bem bonitinho. E aí, vocês vão distribuindo aí o espaço. Quem gosta de trabalhar com pérolas também dá pra fazer até com colagem, a meia pérola, né? Ou pendurar também. Gente, olha, tem gosto pra todo mundo, o que vocês quiserem colocar agora é moda. Tem gente que gosta de trabalhar com búzios, e aí com continhas de madeira, e aí o gosto é de vocês. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!